Show. Pessoal, então, vamos começar. Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar aqui a nossa parte da tarde com duas palestras, tá? A primeira palestra é com o doutor em História, André Coutinho, tá? Uma salva de palmas. Que vai falar sobre a tradição de matriz africana de uma forma bem generalizada, assim. a tradição de matriz africana, certo? Vai falar bastante aqui do Rio Grande do Sul, né? É, isso aí. E depois, nosso querido Mesquita, mestre Mesquita, uma salva de palmas. Então, depois do André Coutinho, teremos o Mesquita, tá bom? Sejam muito bem-vindos e vamos aproveitar aí. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Um abraço especial aos mestres, ao mestre Gororoba, né, que poucos sabem, eu também sou mestre, né, mas hoje eu estou muito mais sacerdote de matriz africana, estou na função de sacerdote de matriz africana à frente de uma associação, e eu me lembro do temido mestre Gororoba quando eu era 2 gerações mais novo que ele. O mestre Gororoba, o mestre Gato Preto, o 13, Volney, que era todo o pessoal que fez a capoeira dentro de Porto Alegre, Farol e tantas outras pessoas. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a tradição negra, sobre a tradição de matriz africana. Primeira pergunta que eu vou falar para vocês, e eu já conversei com o mestre hoje sobre a importância dessa pergunta. Quem é que conhece a carta de Lynch? Alguém? Ninguém, né? A carta de Lynch, um conde francês, ela foi escrita para o Império, para o rei de Portugal, e ela tinha como função ensinar como é que se deveria escravizar o africano e como é que deveria ser dado esse processo de escravatura dentro do Império do Brasil. Então ele dizia que ele já tinha nas ilhas dele há muitos anos um processo escravocrata que nunca teve rebelião e acontecia de forma muito pacífica. Ele dizia, jogue um negro africano, jogue o africano escravizado velho contra o novo. Jogue o pardo contra o negro. Jogue a mulher contra o homem. Jogue entre as próprias etnias contra elas mesmas. E eles continuarão se autodestruindo e você reinará em paz. Essa é a carta de Lynch, que ensinava como é que deveria se dar o processo escravocrata e foi amplamente usado pelo Império Português. E eu tenho uma frase, eu sou escritor de um livro, que é onde eu fiz o meu, né, que é o livro Vozes Ancestrais do Batuque, são 30 anos de pesquisa, e eu aprendi muita tradição nesse livro. E um povo sem história é um povo sem memória e é fadado ao esquecimento. E isso acontece de uma forma muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque tem tantas tradições de matriz africana no estado do Rio Grande do Sul que nós não conhecemos. Se tu for viajar a Osório, tu vai ter lá Bumba Meu Boi. Quando eu falo, mas Bumba Meu Boi no Rio Grande do Sul, tu tá louco, fulano. Não, existe Bumba Meu Boi na cidade de Osório. Existe Moçambique na cidade de Osório. Existe a congada em comemoração à Rainha Ginga, mas Rainha Ginga, há pouco tempo saiu na internet, não, mas existe lá uma comemoração de Rainha Ginga também no litoral, nos quilombos que existem no litoral norte, então, do Rio Grande do Sul. E isso é muito pouco divulgado, e isso aconteceu de forma proposital, o apagamento da história do povo negro. E poucas pessoas conhecem a sua própria história, mas eu vou dar uma pincelada sobre esse apagamento, porque eu tenho que falar para poder introduzir a minha palestra de fato. Por motivos entre a truculência e o processo escravocrata gaúcho, poucas pessoas sabem que a expectativa do africano escravizado no solo gaúcho era de 2 anos e meio, em contrapartida ao resto do país. Porque o resto do país, o africano escravizado, ou ele era mineiro, então tinha que ser durante o sol para que ele não roubasse o ouro, ou o africano escravizado ia trabalhar nas lavouras, São Paulo, Rio de Janeiro e o norte de uma maneira geral. E aqui ele foi trabalhar onde? Nas charqueadas,
num regime de produção de até 20 horas de trabalho. A carga de horário era tão exaustiva que o africano, na água, na umidade, no inverno gaúcho, ele durava 2 anos e meio. A ponto de que algumas etnias que aqui chegaram, elas deixaram de existir. A etnia Banto é uma delas. Ela simplesmente deixou de existir. E eu não estou falando, são arquivos públicos que foram encontrados dentro do Museu do Rio Grande do Sul. E lá do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, onde retrata que nós tínhamos sim tradição Banto aqui. E possivelmente capoeira aqui. E possivelmente outras brincadeiras que os bantos praticavam, mas eles foram extintos, eles sofreram um genocídio, porque eles foram a primeira etnia a chegar dentro do estado do Rio Grande do Sul e eles sofreram todo o rigor dos Chaqueadas. Quando a etnia Urubá, que foi a segunda, chegou, os Chaqueadas já estavam em declínio, então eles conseguiram impor um pouco mais seus traços culturais. Outra coisa que poucas pessoas sabem, qual é a data da abolição? Alguém sabe dizer? Quando? Aonde que foi que aconteceu essa abolição com essa data? Você sabe me dizer? Provocação. No Brasil, no Império, né? Era Império ainda. Não foi no Império? Foi ou não foi, gente? Vocês estão mudos? Foi no Império, né? Na província de São Pedro, não corresponde a essa data. A abolição na província de São Pedro foi em 1898, 13 de maio de 1898, porque aqui em solo gaúcho, durante 10 anos, os africanos escravizados tiveram que indenizar os seus senhores. Então, enquanto no resto do país o africano estava sendo liberto, aqui ele continuava escravizado. Só que isso não está no know-how dos nossos livros públicos escolares, apesar da Lei 10.639, mas no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul nós achamos documentos, inclusive da determinação da Assembleia, da Carta Constituinte do Estado, obrigando os escravos a indenizarem, né, os seus senhores durante 10 anos. Então, a escravidão de fato no Estado do Rio Grande do Sul, senhores, pasmem, só aconteceu em 1898. Outra coisa que poucas pessoas sabem, e esse branqueamento, esse apagamento da história, Messi, negra, tem um motivo, que é ainda resultado da Carta de Lynch, o nosso enfraquecimento. Quer ver outra coisa que as pessoas não sabem? Alguém sabe me dizer o que é um campo de concentração? Ninguém sabe nada de campo de concentração. Quem é que sabe falar sobre campo de concentração? Alguém sabe? Guerra? Judeu? Isso? Tá aí o campo de concentração que o africano liberto sofreu aqui no Rio Grande do Sul. Porque a colônia africana, eu provo no meu TCC, foi um campo de concentração. A colônia africana, ela não foi colônia africana. Ela virou uma colônia africana. É diferente. A colônia africana, ela nasce porque lá em 1898 teve mais esse requinte de crueldade. Lá em 1898, quando acaba o processo escravocrata no Rio Grande do Sul, te vira, negão, não te quero mais aqui, vai. Porque eles estavam importando nesses 10 anos a mão de obra europeia. E aí o africano escravizado, ele é expulso, acontecendo uma migração, uma grande migração dos africanos libertos para a colônia, para a capital, que era a província de São Pedro. Quando eles chegam aqui, eles não podiam escolher aonde eles iam ficar. O negão chegava aqui, eu quero morar aqui, eu vou comprar. Não, tu é negão, tu é africano, tu é descendente, tu vai morar lá. Do outro lado do rio Ipiranga, aquele lugar é teu. E se tu for pego, depois das 10 horas da noite, tu vai ser preso, os homens eram assassinados pela cavalaria da brigada militar, que ela fazia todo o rio Ipiranga, policiamento de cavalaria, e o africano liberto ou descendente que fosse pego do outro lado era morto, assassinado, e nós temos documentos que comprovam isso, ou seja, primeiro traço de campo de concentração, primeiro item, delimitação de espaço.
Ó, daqui para cá é tudo. Se tu vier para cá, eu te mato. Os homens e as mulheres que fossem chegar depois das 10 horas tinham que ter uma carta do seu senhorio. Porque senão eram estupradas ou assassinadas também. E só podia entrar pela ponte dos açorianos. E sair pela ponte dos açorianos, que ali tu era identificado, revistado e tinha que prestar contas para a Guarda Civil. Se tu não fosse tentar atravessar o rio Ipiranga, que é fácil atravessar, tu era assassinado pela cavalaria da brigada. Então eu convivi com um pai de santo com 100 anos de idade, a tia Jacido Bará, 110, falecida há pouco tempo. A tia Aracido Odella faleceu em 2001 com 115 anos de idade e ela nasceu em 1860. Ela fala dos horrores que ela passou e da dificuldade de despachar um ebó. É por isso, mestre Mesquita, que nós não temos um Urubá tão fluente, porque nós sofremos aqui um genocídio, um apagamento constante dos nossos sacerdotes. E aí foram ficando parcelas dessa tradição. A nossa, outra coisa que ninguém sabe, quem é que sabe me falar sobre política do apartheid para eu poder introduzir a minha matéria? Quem é que sabe sobre política de apartheid? Alguém sabe aí? Onde aconteceu o apartheid? África do Sul. Tá aí a política do apartheid aqui no Rio Grande do Sul, comprovadamente. Aí vocês não falam. Não está no livro, né? Mas está comprovado via documento histórico. Jornal Exemplo, tantos jornais paulistas. Deputado carioca veio para o estado do Rio Grande do Sul, um deputado carioca para lutar pelo direito do povo negro aqui do estado do Rio Grande do Sul, porque ele não concordava e quando ele chegou no aeroporto Salgado Filho, quem é que estava esperando ele? O governador do estado do Rio Grande do Sul, o comandante da Brigada Militar, volta. Se tu descer, tu vai ser preso. Aqui tu não fica. Aqui negrão não é político. Volta que tu vai ser preso. Os jornais paulistas, e eu tenho uma série de entrevistas no meu livro, que denunciavam os horrores da política do apartheid que acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Negro não podia sentar com branco. No bonde tinha que sentar na parte de trás. Em alguns clubes não podia entrar. E aí, nós temos sentado aqui hoje um herói, né? O mestre Gororoba, que ele pegou... Gente, isso não estou falando de 100 anos atrás. Eu estou falando de 1970. Eu, quando comecei a fazer capoeira e o mestre Gororoba, eu fui preso porque eu fui andar com um berimbau dentro do shopping Praia de Belas. 94. Só que esse ferrado que eu já era militar, já era cabo de operações especiais. Eu cheguei na delegacia, caiu os butiá deles. Está preso, maloqueiro, marginal, estava sujo, da roda de capoeira, com o berimbau armado. Chama a PE para mim. Não, porque não, sou cabo de operações especiais, primeiro pelotão de operações especiais, senão vão me prender. Você não toca a mão em mim, pode chamar a PE. Quando chegou o comandante, que é meu amigo, o sargento da viatura, que, pô, estou sendo preso, por quê? Porque eu estava com um instrumento musical na mão. Quantas vezes a brigada tentava acabar nossas rodas, mestre? Mentira? E o pau pegava, não pegava, mas não aceitava o cachorro deles, mas eles tentavam. E aí nós estamos falando o quê? De 94? Gente, 94. Em 94 ia fazer uma roda. Eu estava fazendo uma roda de capoeira na comunidade, daqui a pouco parou a viatura de um lado, parou a viatura do outro. Ah, denúncia de incomodação. Bom, não, então eu chamo o denunciante, vamos tudo para a delegacia. Eu conhecia muito de lei. Não, eu tenho que parar com isso. Não, eu tenho autorização, tenho uma propriedade particular, eu fazia uma propriedade particular na Celso Pneus, autorizado pelo dono. Eu tinha que andar com a carta de autorização para eu poder continuar fazendo a roda. Então, a opressão foi muito forte aqui, muito forte. E o que poucas pessoas sabem, que a nossa escravatura, a introdução do africano escravizado, ela começa em 1737. Através dos africanos bantus escravizados. É a primeira grande etapa desse processo escravocrata, já para a criação das charqueadas. Nós chegamos a ter, dentro do estado do Rio Grande do Sul, 70% de africanos escravizados bantus contra 30% de brancos dominadores. Não existe traços mais da cultura bantu. Lógico, tu vê na Umbanda, tu vê na fala, que nós vamos identificar depois, mas a cultura em si deixou de existir, porque foi aí onde ocorre o primeiro genocídio no Estado brasileiro, ele chegava a perder uma charqueada chegava a perder num único inverno
300 escravizados para concluir as metas de entrega. Era mais barato o africano escravizado morrer e ela vender o seu produto, porque a mão de obra deles era muito fácil, mandava vir outro navio. E o produto era muito caro. Tá? Em 1830, lá na África, o Império de Oió é destruído. E a partir, então, da destruição do Império de Oió e o fortalecimento do Império Jeje, começa a vir para o Brasil o povo Iorubá. Mas nesse exato momento, lá por volta de 1840 e 1850, o povo Iorubá ele está enfraquecido. Né? A Chaquiadas está enfraquecida. E com a Chaquiadas enfraquecida, o povo Iorubá começa a resistir um pouco mais, começa a sobreviver ao genocídio que ocorria dentro da Chaquiadas. Eu tenho no meu livro, e tenho hoje uma documentação muito grande sobre o inferno que era trabalhar nas Chaquiadas. Qualquer africano que fizesse alguma coisa errada no resto do império era mandado para morrer no Chaquiadas. Porque tu ia morrer lá. Tu ia no inverno, tá dentro do rio, trabalhando, limpando couro de boi. E quem foi para Pelotas sabe que lá o frio chega a menos 2 graus, menos 4 graus, e tu ia trabalhar, porque eles tinham que fazer o charque em pleno inverno. Então a carga, a perda era muito grande. Né? E aí, os Iorubás, eles conseguem ficar um pouco mais vivos por causa do declínio de Chaquiadas. Mas o que eu vim falar hoje não é só sobre essa parte ruim, até porque essa parte ruim hoje já existe Maestre, Correias, Rugendas, Isabelle, eu mesmo no meu livro, e uma porrada de historiador, de doutor, de mestre que fala sobre esses massacres, só que você tem que também se empoderar do conhecimento. Saibam sim que existiu campo de concentração no Rio Grande do Sul, saibam sim que existiu política de apartheid no Rio Grande do Sul, política de limpeza étnica através de estupro, mulher negra. Tinha uma lei, foi proposta uma lei dentro do município da província de São Pedro da limpeza étnica promovida através do estupro coletivo. Lei, gente, fiquem pasmem. Tá? E, então, tem uma leitura muito vasta sobre isso. Mas eu vim hoje falar de pessoas, de heróis, né? Porque o africano, mesmo com todo esse genocídio, eles nos deixaram uma tradição. E é tão rica essa tradição de matriz africana que chega a me espantar, porque ela está em todo lugar. A tradição de matriz africana está na capoeira, está no samba, está no carnaval. A tradição de matriz africana está no Congo, no Bumba Meu Boi, e tem algumas tradições que nós achamos que é só no norte que existe, que depois eu vou mostrar no slide para vocês, que existe aqui no Rio Grande do Sul. Bumba Meu Boi no Rio Grande do Sul, sim, Bumba Meu Boi no Rio Grande do Sul. E não é lá em Parintins, não, é aqui no Rio Grande do Sul. Né? A contribuição do escravizado para o Rio Grande do Sul foi muito grande, porque eles contribuíram para Chaquiadas, como eu falei, que poucas pessoas sabem que os iorubanos, quando eles vieram escravizados, eles eram exímios em que? O senhor sabe, Mesquita? Que o povo na Nigéria era a primeira cavalaria da África, uma das mais importantes do mundo, e aí explico por que os farrapos eram os grandes heróis da Revolução Farroupilha. Não foi o branco, foi o farrapo. Cavalaria dos farrapos, que era composta de lanceiros negros, que foram traídos e massacrados. Né? Era do Império de Oió, porque a grande cavalaria africana era do Império de Oió, que fazia grande carga muito melhor que os próprios europeus. Então, quando eles vêm escravizados para o Brasil, eles ajudam na pecuária como campeiros, como domadores, como tosquiadores, como cuidadores e principalmente com o saber de lidar com o gado e com o cavalo. Quando acontece a Revolução Farroupilha, não foi o soldado branco que impôs ao Império 10 anos de derrota, foi a cavalaria dos lanceiros negros, que era o mesmo molde da cavalaria do Império de Oió. E isso tem um trabalho muito bom de um deputado que fala só sobre os lanceiros negros, que me fugiu o nome dele, você tem que me desculpar, porque como eu fiz cirurgia, eu tive um aneurisma, às vezes me foge as informações.
Mas tem um deputado aqui do estado do Rio Grande do Sul que faz, inclusive, esse paralelo da cavalaria de Oió em relação aos lanceiros negros e ele consegue comprovar no TCC dele que é a mesma carga, a mesma maneira de combate e é só por isso que os farrapos... Raul Carrão, deputado... Obrigado, mestre, por não ter me ajudado. O deputado Raul Carrão escreveu o livro Lanceiros Negros, aonde no livro ele consegue fazer um paralelo que a cavalaria de Oió era a cavalaria dos farrapos. E mesmo eles, durante 10 anos, terem lutado pelo novo estado Farroupilha, o que aconteceu com eles? Foram enganados, massacrados e fiquem pasmem, todos os grandes generais farrapos continuaram senhores de escravos. Então, se vocês forem ler a carta de testamento dos generais farrapos, eles não libertaram aqueles que lutaram como forma eles prometeram, continuaram senhores de escravos. Está lá na carta de testamento deles, aonde eles passaram para os filhos deles como herança os africanos escravizados. Ou seja, eles mataram os guerreiros, possivelmente os pais, os irmãos e os maridos daquelas pessoas e continuaram escravizando aquelas pessoas. Esses são os heróis farrapos, são os generais. E os lanceiros negros, ninguém ouve falar deles, né? Não existe nem nos nossos livros escolares. A construção de cidades, tá? Toda cidade barroca foi construída pela mão de obra escravizada. E nós tivemos uma grande importância, e olha como o Rio Grande do Sul ele tem um requinte de crueldade. Alguém conhece a Igreja do Rosário? Alguém conhece a história da Igreja do Rosário? Não? Bom, começa assim, isso aí aconteceu inclusive em São Paulo, mestre. Em todo o Império, a Igreja do Rosário é uma irmandade, o Rosário era uma igreja que ela nasce a partir de uma irmandade negra, Irmandade do Rosário, que usava então o sincretismo para poder enterrar o negro africanizado, o africano e seus descendentes. Porque naquela época, se a Irmandade do Rosário não assinasse que tu era católico, aonde é que ia parar o moribundo? Eu tenho um documento comprovando tudo que eu estou falando para vocês. Alguém sabe? No Guaíba. É por isso que o praticante de matriz africana, eu, pai de santo, muitas vezes vou cultuar a ancestralidade no Guaíba. Nós chamamos de Calunga Grande, porque era ali que o africano era deixado para morrer, para ser devorado vivo pelos animais silvestres, pelas raposas, pelos bichos, porque eles não esperavam morrer, dava custo tratar. Tá morrendo? Vem cá, imundício, vem cá. Vai lá pro Guaíba, te encostavam numa árvore, te atiravam na beira do rio, tu morria. Aí nasce a Irmandade do Rosário. Inicialmente, ela tinha sede na matriz. Só que o africano é africano, o negro é negro, e nós gostamos de tambor. Meu avô era negro, eu sou um branco, né? Eu falo que fui amaldiçoado por Deus. Porra, os caras estão de brincadeira comigo, né? Sambista, capoeirista, batuqueiro, hoje sou presidente da maior associação de religião do estado do Rio Grande do Sul e branco. Pô, é pra fuder o cara. Então, aí o que eles faziam, né? A Irmandade do Rosário tocava tambor. Tava ali louvando Cristo, louvando Oxalá também, daqui a pouco já louvava o Cristo de novo e o tambor e já louvava Oxalá. E aí o bispo não gostou. O bispo não gostou e o que o bispo fez? Expulsou a Irmandade do Rosário da matriz. E aí, em pleno processo escravocrata, durante 10 anos, os escravos juntaram dinheiro que eles não tinham, porque eles não recebiam salário, eles eram escravizados, mas o pouco que eles conseguiam dar um jeito de pôr no bolso, sei lá, eu como, e construíram a igreja que era barroca. E ela estava num processo de tombamento, mas a igreja católica pensou assim, não, mas eu não quero uma igreja construída por um africano escravizado. E lá na época de Getúlio Vargas, o famoso vigário José Inácio vai lá, pega a autorização de Getúlio Vargas, o presidente dá uma canetada naquela luta de embranquecimento social e numa sexta-feira as máquinas entram no pátio da igreja, que era uma igreja barroca em processo de tombamento e coloca a igreja abaixo. E hoje está aquela imundícia lá no lugar que não é a que o africano escravizado fez. E toda a diretoria que era proprietária daquele terreno, daquela igreja, foi presa.
E aí acabou a Irmandade do Rosário. Mas é graças à Irmandade do Rosário que muito africano conseguiu ter um enterro digno. Porque se não fossem eles, nós continuaríamos ter 2 destinos. Ou Guaíba e alguns charques com requinte de crueldade, pegavam as pessoas, os negros, os africanos escravizados e colocavam nos fornos, ainda vivos. Ou mandavam para a Santa Casa. Eu tenho neste livro o documento da Santa Casa pedindo que os senhores pecuaristas esperassem o africano falecer para depois mandarem para a Santa Casa, porque ela não tinha espaço para esperar o africano, não tinha onde um órbita, um gorg, né? Gorg, né? Como é? Onde eu pudesse deixar uma pessoa ainda em processo de falecimento. Eles não tinham esse espaço. Então a Santa Casa emite o documento solicitando, comunicando que não iam mais receber. Então nós falamos ali da parte das construções, eu falei um pouco, é interessante essa leitura do Carrion, né? Do Carrion dos Lanceiros Negros, mas tem uma leitura muito vasta, TCC, doutorados e mestrados sobre a Igreja do Rosário. A contribuição cultural, nós vamos verificar ela muito através da língua, né? No caso do povo banto, porque foi só que sobrou, porque eles sofreram um genocídio. Então, o povo bando, que foi a primeira etnia a chegar no Rio Grande do Sul, deixou de existir. Não existe, gente. Se existe, é 10%, 5% daqueles que foram 90%. Mas nos deixaram muita tradição. Comida, né, palavras, mandu, cafundó, né, moleque, caçula. Nos deixaram danças, nos deixaram os ritmos, que depois eu vou mostrar aqui no PowerPoint, né? Outra contribuição muito importante, africana de uma maneira geral, foram os instrumentos, tambores, atabaques, berimbau, reco-reco, cantos responsoriais, ritmos e danças, que também nós vamos mostrar aqui. São 14 slides. Por isso que eu vou agora tocar mais rápido aqui. Alimentação. Então nós tivemos o morocum, o lelé, ecuru, acarajé, amalá, e um monte de comida africana, o uso do dendê, de temperos, né? Nós tivemos muita influência africana dentro do estado do Rio Grande do Sul na alimentação também. Mas o forte da tradição da influência africana é, sem vias de dúvida, a espiritual, que é através da Irmandade do Rosário, que ela tinha como objetivo organização comunitária, ajuda mútua, preservação cultural e enterro digno para os negros. Foi por isso que então eles acabaram com a Irmandade e construíram uma nova igreja no lugar dela. Culturalmente, nós tivemos então, também espiritual, o batuque, né? Que é um nome que já é pejorativo. Eu tenho um pavor que me chamem de batuqueiro. Eu não sou batuqueiro. Eu sou praticante de uma tradição de matriz africana denominada Nação de Oió, que hoje está num processo de reconhecimento em relação à África como nação co-irmã. Eu não sou batuqueiro, eu sou praticante de uma tradição milenar mais antiga que a cristã. Diga-se de passagem. Então, as nações que vieram para o estado do Rio Grande do Sul, Oió, Ijexá e Nagô, que eram da Nigéria, do povo Yorubá. O Dijeje, de Daomé, e os Angolas, que não existem mais, que foram assassinados, nos trouxeram Cabinda e nos deixaram um resquício da Umbanda. Um traço muito fraco de Umbanda, que aí se mistura com catecismo, tem Zé de Moraes, e aquela coisa toda. Se discute que Zé de Moraes não é o pai, realmente não é, porque já existia a Quimbanda e a Umbanda muito antes de Zé de Moraes, mas eles foram tão sofridos, eles foram tão apagados. E aí eu sentei numa mesa, tá aqui a minha esposa e todos os orixás, para quem é de religião, que me castigam se for mentira. Esse livro aqui, eu produzo ele por conta própria. Até hoje, eu sentei na frente de uma secretária de Cultura, secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E este livro aqui, ele é realizado através de citação direta, através de documentação,
documentos do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul de reportagens. E não fui eu que escrevi essa porcaria do jornal Exemplo. Porcaria não, um grande jornal, mas uma maneira de dizer, né? Não fui eu que escrevi essa carta, porque o batuqueiro para poder fazer o seu batuque tinha que ir na delegacia de costumes, pedir autorização para o delegado, senão ele era preso. Eu peguei essa época, quando criança. Não fui eu que fui lá em São Paulo ou que escrevi um documento que está lá no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul falando da existência das brincadeiras de Moçambique, que não se pratica mais aqui na província de São Pedro porque eles foram exterminados. Nem foi Maestre, nem foi Couveia, nem foi Correia, nem foi Rugendas. Foram os próprios documentos que aqui no Rio Grande do Sul não foram queimados, como o resto do Brasil, como o final da escravidão eram para ser que foram queimados, aqui não foram. Que pena, né? Porque nós conseguimos comprovar tudo que eles fizeram de mal para o africano escravizado. Porque esses documentos ainda hoje existem dentro do acervo público histórico do Rio Grande do Sul e eu trago muitos desses documentos nesse livro. E aí, sabe o que a secretária me falou? Que ela não poderia desconstruir a história oficial do Estado. Que o africano aqui no Estado, Messi, eles tratavam o africano aqui como se fosse da família. O africano no Estado do Rio Grande do Sul é tratado como se fosse da família. Aí eu abro meu livro, vou lá no capítulo que eu falo sobre o inferno que eram Charqueadas e a província de São Pedro, e eu falo para ela, por que o africano era tratado como se fosse da família, se nós tivemos mais de 5 milhões de africanos assassinados aqui no Estado? Por que o africano, Carrion mesmo, Carrion, desculpa, Carrion, que o senhor falou, mas eu não lembrava dele. Por que o africano era tratado como família, se Moacir Flores já falava sobre os horrores, Maese falava sobre os horrores da senzala, Nilson Marins falava sobre os horrores da senzala, e tiveram que fazer uma lei pedindo para os portugueses que não castigassem os africanos depois das 18 horas. Por que vocês fizeram essa lei, vocês sabem? Não era para mais bater nos africanos. Depois das 18 horas. Hein? Vamos pensar, gente. Por quê? O descanso do branco português. Porra, tô dormindo aqui, eu sou um português branco, tô dormindo, tá um negão, ai, para. Eles eram massacrados. Aí teve que se fazer uma lei, né? Uma lei municipal, pedindo, existe essa lei, está aqui no livro, né? Que os proprietários, a lei 13 de dezembro, lei, que chamavam lei de postura, né? Pedindo que os africanos, então, não fossem castigados depois das 18 horas. Até às 18 horas podia fazer o que tu quisesse, tá? Não dava delegacia, não dava cadeia. Não, até às 18 horas podia, e faziam estupros, esquartejavam, matavam, não tinha problema nenhum, tá? Mas depois das 18 horas tu incomodava, e aí não podia mais. Você sabe o que acontecia com uma africana bonita naquela época? O que vocês acham? Estupro, né? E quando o filho dela nascia, você sabe o que acontecia? Suicídio. Porque o filho ia nascer pardo. E aí, o que ia acontecer? A dona, a senhoria, ia esquartejar ou queimar a criança. Aí o que ela fazia? Se jogava no poço de água junto com a criança. Isso é tudo documentado. Isso é tudo documentado. Isso não é o louco que está aqui na frente de vocês falando. É tudo documentado, tá? Isso está documentado. E mesmo com tudo isso, eles nos deixaram o culto aos orixás, nos deixaram capoeira, nos deixaram um monte de nome de heróis, nos deixaram um monte de tradição. Mesmo com todo esse sofrimento, eles conseguiram nos deixar o legado deles. Hoje uma pessoa tem uma dor de dente, já não quer ser mais capoeira, já não quer ser mais batuqueiro, já não quer nem ser mais cristão, não quer ser mais nada, reclamam de tudo. E eles não. Eles, com todo o sofrimento, com toda a perseguição que eles sofreram, eles tiveram fé e se mantiveram abignados à sua tradição.
uma das coisas mais importantes, antes de nós irmos para os slides, que eles nos deixaram, foi a sua capacidade de organização coletiva. Porque o negro, o africano escravizado, a capoeira é fruto dessa organização coletiva. Ele conseguia encontrar uma resistência. E aí tu vai estudar em África. Mestre, você pode me ajudar aqui? Todo mundo fazer aqui. Não, é uma coisa bem light. Pode vir, vem, Mesquita. Esse é o símbolo, tá, dessa força. Segura aqui. E é muito usado também na tradição de matriz africana. Tu, grandão, vem cá. Tu, te levanta aí. Eu preciso de mais... Vai atrás de nós aqui. Vem atrás de nós aqui. Mesquita, tu também vai ali atrás. E vocês vão se apoiar, com os braços, vocês vão ficar nos segurando, tá? Segura pra frente. Isso aí, os três. Quem é que acha que consegue nos empurrar aqui? Tu, vem, mestre, vem. Pode vir mais dois, vem tu que é grandão, vem. Vem tu também, ó, vem, pode vir. Tu olhou pro lado, tu mesmo, vem. Agora vocês nos empurram, não, vocês empurram nós pra cá. Não, aqui, mestre. Empurra pra cá. E vocês, olha, vocês forçam aqui, ó. Empurra. Aí, empurra. Bora. Aí, bora, aí, bora, o que tá acontecendo? O que houve? O que tá acontecendo? Isso aqui, gente, é o símbolo que a tradição de matriz africana, os africanos deixam, que quando a manada dorme junto, o leão passa fome. É onde nós, de matriz africana, e nós, mestres de capoeira, quantas vezes não fazia o símbolo da roda da capoeira, da irmandade, a roda de capoeira representa isso. É o símbolo do cassum dentro do batuque, aonde os pecadores, aqueles que vão da transe, se unem de mãos dadas, e aí a pessoa não entende por que existe aquele símbolo, cara, de força, de união. A negra, a mulher, eu tenho um TCC de pós-graduação onde eu comprovo que a mulher é a grande heroína dentro do aspecto escravocrata do estado do Rio Grande do Sul. Ninguém sabe a função das casas de santo, foi nas casas de santo que se encontrava o movimento de resistência. A casa de santo servia dentro de Porto Alegre como local de esconderijo, cura, alimentação. Porque a Igreja Católica não entrava lá dentro da colônia africana. Nem os evangélicos. Era a mãe de santo que estava lá pisando no barco e sendo assassinada pela cavalaria, porque escondia aquele negro que fazia o enfrentamento de resistência contra a imposição, contra o massacre e a opressão que a comunidade sofria. Então as mães de santo eram assassinadas. Porque aquele que ela estava escondido, que era um herói de resistência, estava sendo perseguido pela cavalaria e ela escondia dentro dos Quatro Santos e eles não achavam aquela história de besouro. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Tinha um chapanã da falecida mãe... Tinha um chapanã que curava na moléstia da sarampo. Minha tia de religião. Mas da nação de Oió, ela era de Chapanã, teve uma grande moléstia na colônia africana que as crianças estavam morrendo toda enferridadas. O Chapanã mandava ir na casa dele, mais de 100 crianças eram levadas para a casa dessa mãe de santo, está no meu livro. Minha tia, e aí o Chapanã berrava, chegava no mundo, mandava passar epô e lambir e curava as feridas das crianças. Passava a mão ou lambia e curava. O mestre Capixaba tem um irmão que tinha uma entidade que tinha uma pessoa com um machucado que ninguém curava, ele incorporado nessa entidade dele lá, foi lá em cima. E puxou fora. Puxou tudo e jogou fora. E ficou bem? Depois curou. Gratulina de Chapanã. Mãe Gratulina de Chapanã. Pode ser também. Ela curou mais de 1000 pessoas, comprovado através de reportagens da época. Mas não aparece nos nossos livros. Vamos falar mais um pouquinho agora através do PowerPoint. Alguém pode apagar a luz aí para mim, por favor? Gente,
Eu tentei não fazer tão impactante. Se eu fosse falar da tortura em si, se eu fosse... Olha, ia sair gente chorando aqui. Isso é o menos impactante que eu tentei. Inclusive, eu conversei, assim, até porque a ideia não é só falar dos horrores, mas também da tradição, do heroísmo das mulheres, do heroísmo da tradição que nos foi deixado, que é muito mais, que é tão importante quanto, né? Então aqui, um povo sem história é um povo sem memória e fadado ao esquecimento. É por isso que eles tentaram apagar a nossa história. É por isso que hoje, quando nós vamos falar sobre o investimento na Feira da Uva, que é um investimento italiano, e nós falamos de 6, 7, 8 milhões. E quando nós vamos falar da consciência negra, esses caras de pau querem nos dar 50 mil reais para fazer um evento de consciência negra em Porto Alegre. Eles querem nos fuder, na real. Desculpa o termo, mas não tem outra coisa. Fala o quê? Vamos fazer consciência negra de Porto Alegre 100 mil. E aí quando se fala de um evento tradicional europeu, nós estamos falando de milhões. Oktoberfest, quem é que faz um evento de Oktoberfest por menos de 2, 3, 4 milhões? Porra, cara, eu sei matemática. Pelo amor de Deus, para montar aquela estrutura lá. Se para montar uma estrutura na consciência negra ali no Lago de Patur, já é uma fortuna para nós. É 30, 40 mil, imagina eles que é uma quadra inteira. Pode mudar. Então aqui, ó, charqueadas, tá? Contribuição, né, econômica. As charqueadas, gente, ela acontecia na beira de um rio. E toda essa parte branca que vocês estão vendo é couro de boi. E aquele couro era lavado dentro do rio. Ah, aqui está mostrando a foto do couro do boi. Possivelmente o rio estivesse aqui. Aqui já está sendo colocado para secar. Tá vendo? Está sendo colocado para secar. Esse couro era lavado com africano escravizado dentro da água. E depois salgado. Em pleno inverno gaúcho. Que eu já vi muito operador de operações especiais do norte arrepiar, virar criancinha aqui, mestre. Chega com uma unha desse tamanho. Ah, eu sou fodão. Pega primeiro inverno gaúcho, vira uns coelhinhos. Quero voltar para o norte. Porque não tem. Tu vai em Santa Catarina, o frio de Santa Catarina é 16, lá, São José dos Ausentes, mas tirando São José dos Ausentes é 16, Rio de Janeiro 22, o norte é 30. E aqui para nós é menos 5, menos 2, 1, 0, né? Não aguenta, é diferente. É outra também, quando nós vamos para lá para cima, eu já fui lá para cima como operador. Cheguei lá no sertão deles, pelo amor de Deus, Deus fugiu daqui, não tem Deus aqui. É muito quente, não tem ar, quase não morri no primeiro dia. Não tinha, Brasília é assim também, não tinha condições, eu não estava acostumado com aquela secura toda. Os caras, ô sargento do caralho, vamos se fuder, eu quero ir embora, quero voltar pro sul. Deixa eu no meu frio. Não tem, isso aqui é pra louco, é um inferno isso aqui. Quente, espinho para tudo que é lado. E suando que nem um cachorro, aí tu queria tomar água, não podia, tinha que racionar água, mas acabei o curso. Mas foi um inferno. Pode trocar. O que é aqui? Estâncias gaúchas, né? Então, como eu falei para vocês, dentro das estâncias gaúchas, o africano escravizado, ele trouxe para o europeu a excelência da doma. Foi o africano que ensinou o branco a ser um grande domador. E um grande guerreiro, como nós vimos lá quando eu falei dos farrapos, porque tinham povos africanos que viviam de uma maneira nômade, vivendo em cima do cavalo. O Jeje é um deles. E a cavalaria de Oió, que foi uma das maiores cavalarias do Império Africano, que o Oió foi um grande império africano. Então, a cavalaria, o africano, ele traz a doma por merecimento, a doma por carinho do cavalo, né? Que é hoje também muito usado no cachorro. Pode trocar. Aqui, ó, essa, tá? Aí, ó, Igreja do Rosário, um ícone apagado pelo racismo estrutural. Infelizmente, uma clara tentativa de embranquecimento social. Mesmo em processo de tombamento, a mesma foi demolida. Tá aqui. Ela era barroca, gente. Ela não tinha problema nenhum de estrutura.
Essa é a verdadeira igreja do Rosário. Agora construíram aquela imundície lá no lugar. Mas aquela imundície é branca, né? Essa aqui foi construída pelos escravos, pelos africanos escravizados. Os africanos que foram escravizados à força, tirados dos países deles, da terra deles, chegaram aqui e nos deram aula de arquitetura. Sim, porque, caso muitos de vocês não sabem, na África, a África atual não é a África antiga. A África antiga, o Império de Oió tinha um portão de 3 metros de altura de ouro que está lá no Museu da Inglaterra. Eles foram tão destruídos, eles foram tão colonizados, tão apagados, que eles mesmos sofreram e hoje estão num processo de libertação através de Burkina Faso, Mali, Níger, que nós temos lá em Ibrahim Touré, que eu rezo todos os dias que a França não mate eles, porque vai matar. Como mataram vários outros. Quem é que sabe a história de Gaddafi? Quando Gaddafi era vivo, o Líbano era um dos países mais ricos da África. Uma das universidades mais importantes que existia na África era do Líbano. Aí ele começou a financiar os países africanos. Se ferrou. Porque ele começou a financiar os países africanos para se libertarem Até os dias de hoje, a França ainda é um país que impõe a escravidão. Porque 51% dos países que fazem parte da Confederação Francesa de origem africana tem que pagar 51% da moeda deles, eles têm que devolver para a França. Ou seja, 51% do que eu produzi de riqueza, a França é proprietária. E eles ficam só com 49%, por isso que Burkina Faso, Níger e Mali se revoltaram e declararam independência e romperam relações com a França. Tá? Mas a França era num processo claro de tentativa de insurgência. Como é que eu faço insurgência? Eu vou lá no mestre, seguinte, derruba aquele cara lá, eu te dou exército, te dou arma, tu monta uma nova milícia, derruba ele, mas eu quero voltar a ser dono do ouro, do petróleo e do diamante. É assim que eles fazem. Pode trocar. Pode trocar. Deixa aí. Tá? Aqui, mercado público. O mercado público, tá? É uma tradição de influência negra também. Não existe conceito de mercado público nas tradições europeias. Ou é árabe, ou é negro-africano. Tá? Porque o que era para estar aqui, que está muito embaixo, o mercado público está aqui, ó, provavelmente, né? Que esse branco aqui é uma parte do mercado público, que é mais abaixo que os edifícios. Então, o que acontecia? O mercado público ele foi construído pelos africanos, na ideia, inclusive, muitos africanos eram proprietários do mercado público e eles, com o tempo, sofreram opressão e foram convidados a se retirar de uma forma muito carinhosa e hoje não pertencem mais ao africano nem aos seus descendentes. Mas a ideia, o conceito de mercado público, ele é da África. Se tu for hoje na cidade de Oió, né, se tu for em Badã, se tu for em Leife, eu falo porque eu, além de babalorixá, eu sou um babalaô africano, feito, né? Eu sou um tradicionalista de Fá. Tá? Então, se tu for em África, se tu for em Leifé, se tu for em Abeokuta, se tu for em Oxogbo, se tu for em Oió, eles vão ter lá o mercado público. E é tão importante, dentro da tradição africana, que permanece no mercado público o emissário do Alafim de Oió. Se for lá em Leifé, o emissário do Oni. Se for lá em Irê, o emissário do rei de Irê, do Bairê. Permanece o emissário do rei, o emissário do sacerdote e permanece o emissário municipal da administração municipal ou política, porque lá tem umas mesclas, inclusive tem muitos dos reis e alafins que compõem na Nigéria o governo, né? Através do Conselho dos 12 Reis. Eles, inclusive, influenciam o presidente nigeriano e debatem muito com o presidente nigeriano. Pode trocar? O que é isso aqui? Deixa eu ter... aqui, ó. Boi Bumba, em Cruzilhada do Sul. É esse mesmo que eu fiz essa cara de espanto que o senhor fez aí, o senhor torceu agora os olhos, é isso aí mesmo. Cruzilhada do Sul. Bumba, meu boi. Quando chegou esse material para mim, mas esse cara tá chapado. Esse cara fumou uma maconha, escreveu um negócio no livro e mandou para mim. Não pode isso. Não existe Bumba, meu boi no Rio Grande do Sul. E eu fui pesquisar. Bumba, meu boi, em Cruzilhada do Sul.
um evento que eles realizam lá. Mas a mídia não fala nada, Quem é que ouviu falar no jornal sobre Bumba Meu Boi no Rio Grande do Sul? Uma reportagem sequer, um evento maravilhoso, mas é por quê? Esse cidadão aqui é o quê? Negro, né? E esses todos que estão aqui são o quê? Então não vamos falar sobre eles. Vamos falar sobre a festa da uva, vamos falar sobre o Oktoberfest, vamos falar sobre qualquer coisa, menos sobre o Bumba Meu Boi. Encruzilhada do Sul, gente. Tá? Tem uma reportagem muito interessante do GHS, tá? E tem uma outra da Zero Hora, muito importante, muito interessante, sobre o Bumba Meu Boi, um evento lindíssimo. Eu vi o vídeo, é muito lindo. Tu chega a te arrepiar com o evento lá de Bumba Meu Boi, em Encruzilhada do Sul. Pode trocar. Olha aqui. Aí eu faço parte de um grupo de historiadores, mestres, historiadores e pós-graduados, e às vezes chega um material para nós que nós ficamos duvidando se o outro cara que mandou o material ou ele está louco, ou ele tem noção do que ele mandou. Quando falaram para mim que existia uma homenagem da Rainha Ginga, porra, cara, mas os caras só foram descobrir a história da Rainha Ginga agora, há pouco tempo. E tu tá me falando, eu falei pro cara, liguei pro cara, ô Gororó, ô mestre, tá louco, mestre? Fumou uma coisa que da onde tirou essa porra, né? Tu colocou lá no grupo lá. Foi agora que nós descobrimos sobre Ginga, tu tá me falando que existia isso aqui no Brasil. Pô, cara, nós temos que fundamentar essa porra aí. Tem que ser nossa linguagem é assim, né? Nós somos tudo estudiosos, mas somos tudo maloqueiro, porque é tudo capoeira, é batuqueiro. E aí, ela existe sim, com o nome de Quicumbim. Aqui, ó, Quicumbi, tá? E ela é uma atividade muito praticada no norte de Osório, no Morro Alto, que são os descendentes bantos que conseguiram se esconder lá nos quilombos e conseguiram manter a tradição de louvar a rainha mais importante dos bantos. Quem é que sabe o que essa mulher fez, essa grande rainha fez? Ninguém, né? Que coisa, que tristeza. A Europa estava a África era praticamente toda dominada. Ela conseguiu, durante toda a sua existência, resistir. E o país dela, de Angola, só foi dominado após sua morte. Quando o emissário do rei chegou para falar com ela, o que ela mandou fazer? Decapitar o emissário do rei. Porque ela era uma rainha e ela não ia falar com o emissário do rei. Teve que vir um príncipe europeu, lógico, não é ela, né? Isso aqui é uma pessoa que está lá fazendo o festival. Teve que vir um príncipe europeu se sentar na frente dela, e aí o príncipe europeu trouxe o quê? Um trono de ouro para sentar na frente dela. E ela fez o quê? Um trono humano. E depois que ela conversou com o príncipe, ela se levantou e disse: os meus súditos dão a vida por mim e me servem. Os seus são mantidos pela ganância e ambição. Quer guerrear comigo, eu estou pronta. Ela era a linha de frente. Ela ia na frente dos soldados guerrear contra as tropas europeias. Tá? E ela, então, é lembrada há muitos anos pelos descendentes bantos em Morro Alto, em Osório. Pode tocar. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira de sacanagem agora. Quem é mestre? Quem é capoeira aqui? Todo mundo, né? Então tá. Vem cá, mestre. Vem cá. Preciso de uma mulher agora aqui. Vem, professor. Vem cá. Tu? Vem, mestre, baixinho. Tu vai pegar essa folha aqui e tu vai virar agora. Não, tu vai pegar esse pano aqui e tu vai virar agora, tá? Uma porta-bandeira. E o senhor é o inimigo. O senhor vai para lá. Qual é a missão? Quem é que sabe? Qual é a função desse pateta aqui? É uma bandeira de quem? Hã? Não. Da onde era essa bandeira? Pô, vocês são capoeiros, não estudaram a história de capoeira, que feio. Boa, boa, das Maltas. Era o símbolo, eu era do Guinoas, né? E ele era
dos Goas, dos Nagôs, de uma outra malta. O que acontecia? O ápice, tá? O ápice da... Ele vai testar lá em cima. Porque eu já estou sem voz. O que acontecia? O ápice, tá? O ápice, eram 2 ápices que aconteciam. Cada malta tinha o quê? A sua festa e o seu orixá, o seu santo, a sua tradição e até a sua nação tradicional. Então eu sou de Oió e nós somos descendentes de São Jorge, eles são Ogum. E ela está com um pote-estandarte que representa essa descendência. Tinha 2 coisas que tinham que ser protegidas. O bumbo, que aí tinha uma relação de vários mestres de capoeira que protegiam o bumbo. Então a malta, o grosso da malta ficava protegendo o bumbo. Contra quem? Contra alguém da malta adversária que tentava passar navalha no bumbo. Passava navalha no bumbo, acabava o cortejo, acabava ali a descida ali da malta, né? Que se transformou depois no carnaval carioca. E o mestre de sala, que agora nós vamos ensaiar, ele era o melhor, era o as, o Gororoba, né? O mestre de vocês, cara, eu não estou puxando o saco dele, porque não precisa puxar o saco dele, não paga minhas contas, e nem dá para mim, que a minha mulher está ali, porque é verdade. Foi um grande mestre que nós tivemos dentro de Porto Alegre e dentro ali da Redenção. Então eu pegava um Gororoba da vida, né, mestre? Mas nós não estamos velhos, tem que ser um pouquinho mais para trás. Agora, hoje já não estão com. Não tão, né? Hoje já não dá mais, né, mestre? Pegava um grande mestre mais novo daquela época, e aí o senhor vai tentar. Ela vai estar descendo e eu vou estar fazendo o quê? O senhor vai tentar sair ou qualquer um de vocês quiser fazer, pode tentar fazer o ataque. Então eu faço aqui, ó. Eu estou protegendo ela. Ó. Entendeu? Eu estou aqui, ó. E quando ele faz isso aqui, ó, aquelas caídas aqui é para proteger ela, ó. Eu estou protegendo ela, ó. E protejo de tudo, ó. Então, ela está ali descendo e eu estou aqui. Se ele tentar entrar, eu aqui, ó. Não vai entrar. Entendeu? Não vai entrar. E se for o caso, eu puxava a navalha e ia para a navalha. Eu não podia deixar ela entrar. Porque eu tinha que proteger de tudo que era jeito e estandarte da minha escola. Pode trocar. Aqui uma roda de capoeira, lá com o Batista. Tá? A capoeira, cara, foi um dos maiores. E aí eu podia pôr milhares de fotos aqui, não tinha foto do Gororoba. Mas a capoeira, dentro do estado do Rio Grande do Sul, junto com a tradição de matriz africana, que foram as nações, junto com o samba, foram as grandes matrizes de resistência. É graças a heróis como Gororoba, Gato Preto, Bolívar, Farol, Nino, Cerqueira, quem mais, mestre? Mossueto, tinha aquele de Canoas lá, o Noah de Canoas. Porra, cara, quando nós era preso, nós não podia fazer capoeira, não podia entrar no shopping. A brigada entrava no ônibus e mandava descer. Você quer que esse pedaço de pau seja arma? E o seguinte, o pau pegava e não entregava para eles. Pode trocar. Aqui, ó, outra que ninguém sabe. Outra tradição, Banto, tá? Porque o Banto conseguiu sobreviver nos quilombos, que lá tem muito Osório. Moçambique, tá? Morro Alto também. Congada. Aí tu sai aqui do Rio Grande do Sul, paga 20 mil reais de passagem para ir lá para o norte para ver Congada. Tem aqui Congada no Quilombo, em Morro Alto, em Osório. Pode tocar. Aí são os equipamentos, né? Alguns investimentos de alguns instrumentos, né? Então o atabaque, o AGG, o pandeiro, existe uma discussão se é português. Se é português não, se é cigano. Mas o agogô, o AG, atabaque, tambor, reco-reco são indiscutivelmente africanos. Para tocar. Amalá, tá? Aqui é um ritual que ainda hoje acontece e eu sou um dos responsáveis desse ritual, aonde nós saímos em procissão, e aí eu quero convidar o mestre, já convidei hoje o mestre para ele fazer a parte da capoeira, da roda de capoeira, e no final da procissão,
todo o pessoal de matriz africana entra e divide, então, o amalá com Xangô, come amalá de Xangô, feito com carneiro que foi sacrificado para Xangô, Xangô do povo, eu sou da nação de Oió. E aí, até hoje, nós praticamos esse ritual. Aqui já é uma influência, o quê? Da comida dos africanos escravizados deixaram para nós do estado do Rio Grande do Sul. Pode trocar. Aqui é uma filha de santo minha, aqui ela está fazendo, que pena que está muito embaixo, acarajé. Ainda na nação de Oió nós fazemos com a pedra de ralar, não é liquidificador não. É uma pedra que tu coloca ali o feijão miúdo e tu rala com a mãozinha, que é um ocutá que foi sacralizado para Yansan. Então ela parece pouca coisa aqui, mas é assim que é feito na nação de Oió. Pode trocar. Ó, aqui é a procissão antes do compartilhamento da comida que Xangô. Pode trocar. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, então, um príncipe e duas princesas. Se fala dos príncipes de todos os outros estados, se fala dos reis de todos os outros estados. Agora que um nosso vai sair lá numa escola de carnaval, que é o príncipe Custódio, tá? Que era da nação Jeje. E aí, então, ele foi muito importante. E aí o Império Português chegou lá pro negão e falou o seguinte: ô meu, ou nós vamos massacrar o teu povo, ou em inglês, ou nós vamos massacrar teu povo, ou te dou a seguinte saída: te dou uma pensão real e tu te manda e tu vai para um lugar que tu quiser ir. Eu tô com 10 navios, com todos os canhões apontados pro teu povo, que tu quer fazer? Não, eu vou embora, não vai massacrar meu povo. E então aí ele recebia da coroa britânica uma pensão, e ele foi muito importante para as tradições de matriz africana, alimentação, costumes, porque na volta dele viviam mais de 200, 300 pessoas que ele alimentava, ele cuidava, que ele ajudava, e ele conseguiu fazer essa ponte entre o litoral norte e o município de Porto Alegre. Príncipe Custódio, e a história dele vai ser contada no Carnaval Carioca esse ano. Está lá no Mercado Público no centro, né? Isso. Ele que fez o Bará do Mercado. Também foi responsável pelo assentamento do Bará do Mercado junto com a princesa Emília. Pode trocar. Emília de Ualajá, tá? Princesa Emília de Ualajá. Ela chegou escravizada por volta de 1860 em Rio Grande. Foi liberta pelos bantus. Os bantus, que eram inimigos naturais do Oió, libertaram ela porque sabiam da realeza dela e da importância da preservação da tradição, do costume, para que eles se aliaram. A carta de Lynch não deu muito certo, porque o banto se alia ao nigeriano, que se alia aos alçados e assim por diante. Então ela foi liberta, ela, depois de Pelotas, vem para Porto Alegre. Qual foi o grande feito dela? Ela conseguiu formar mais de 20 alorixás e sacerdotes de matriz africana. O príncipe Custódio formou só 2, tá? Estourou teu tempo, tá. Tá, mais um lá, eu vou ter que... gente, estamos correndo, não dá. Mais uma só, troca aí. Não, acabou, trocou. Então, gente, pode acender a luz aí, então, normal. Senão eu vou me correr daqui. Tem uma pessoa que está aqui perguntar, pelo amor de Deus, deixa ela perguntar. Então, gente, olha só. Assim, quando eu vim para cá, foi muito difícil para mim hoje vir para cá. Porque falar sobre a tradição de matriz africana, para mim, é muito difícil, porque é muita coisa. É muita coisa. E hoje, graças aos orixás, nós estamos achando muita coisa que não está na historiografia oficial. Nós temos que pegar, eu tenho que pegar o meu dinheiro, o meu carro, ir lá para Osório, e assim nós temos hoje um grupo de estudo, nós lutamos para recuperar esse material, essas fotos, e fazer reportagens. Então é muita coisa, mas eu espero que eu possa ter contribuído com vocês, no sentido de que você saiba que a nossa cultura é muito forte. E eu ia falar mais sobre a capoeira, sobre a importância da capoeira, sobre a importância do mestre Gororoba, sobre a importância da capoeira como movimento de resistência, porque nós fizemos resistência. Nós fizemos resistência. Porque quando o brigadiano ia falar para mim que eu não tinha que jogar, que eu não ia jogar, eu falava: vai te fuder, meu, me tira daqui então, porra. Mentira minha, não era assim que nós fazíamos. Na Redenção, quantas vezes eles iam lá nos visitar? O pau pegava. E não era qualquer brigadiano, não. Tinha que vir no mínimo caminhão de brigadiano. Porque 2, 3,
Se não fosse uns 40 para nos tirar da roda, não tinha. Tá? Perguntas. Pode fazer, senão eu vou apanhar. Eu vou apanhar da minha esposa ali, que já está ali. Falei pra ela que eu tinha umas 45 perguntas, porque eu sou gaúcha, né? Sou daqui. Hoje eu moro em São Paulo, então eu fui do batuque na minha infância e hoje eu faço parte do candomblé de Queto. Sim, povo de Queto. Então, aí como a gente estuda o samba de roda, né? E dá aula disso, é um mundo ali, a parte religiosa, ela é completamente ligada à cultura, né? Ao samba. Então é muita coisa que eu tenho dúvida sobre o batuque, porque eu saí do batuque muito jovem, né? Com 15 anos, então a gente fica tentando fazer essas associações. Agora eu achei quem eu vou poder incomodar, mandando diversas mensagens para perguntar, e eu quero o livro também, já conversei com ela, já vou comprar. Tem uma relação entre a estruturação do candomblé na Bahia, que a primeira casa foi a Casa Branca ali, né? Entre 20 e 30, 820 e 830, com a formação do batuque, porque o que eu analiso? Cantigas, né? Tem muitas cantigas. Fui baraboa, coco, deixo lá, né? Sim. E uma coisa que a gente tem estudado também, os jejos do Maranhão, né? Quando a gente foi Boa. estudar a cultura jeje do Maranhão, uma proximidade rítmica muito maior do batuque com os jejes do Maranhão Sim. do que com o próprio candomblé de Queto. Por causa da influência do príncipe Custódio. Então, assim, tem, não tem, aliás. E tem, não tendo. Como assim tem, não tendo? É louco, né? Não é que eu sou louco. É porque o africano, o escravizado, ele é diferente de nós. Quem é que já viu, e eu insisto que vocês vejam a minissérie Roots, Raízes. Se vocês verem a minissérie Raízes, vocês vão entender por que o tambor dói no coração de vocês, quando ele chora, o tabaque chora, quando o mestre chora no berimbau, quando o berimbau chora, quando a Iuna toca, eu me arrepio, eu tenho vontade, dependendo da cantina. Oração de São Cipriano, oração que tem poder. A mulher larga marido, faz mocinha se perder. Oi na virada do macaco, o leão não passa a mão. Candeeiro de 2 gumes, não, no 62. Uma vez eu estava na Praça da República, eu branco, sempre sofri muito preconceito, por isso que eu falo que eu sou amaldiçoado. E entrou o mestre, e lá foi a Praça da República sempre muito quente. Entrou o mestre, o cara, um negão, devia ser uns 10 de mim. E aí que ele se ajoelhou na minha frente, Branca, eu vou te matar. E eu olhei, morri. Morri. Aí eu tô aqui ajoelhado no pé do berimbau, quando eu olho assim, é por ali que eu vou ser correndo, a roda faz assim, ele se fecha ombro a ombro. Morri mesmo. Ai, meu Deus. Pai Ogum, sou de Ogum, né? Pai Ogum, tô fudido. E já tô quase chorando, vou começar a chorar aqui, né? Porque vou ver se não me mato pelo menos. Aí eu, não, mas tem que ter uma maneira de eu sair disso aqui. Ô, leba eu, leba. E puxando bem alto. Leba eu, me levantei. Leba eu, leba. Ô, Exu, leba, vem comigo, vem jogar. Ô, leba eu, leba. Ô, nessa roda, oi, querem me matar. Ô, leba eu, leba. Um cabrito pro senhor eu vou dar. Ô, leba eu, leba. Ô, nessa roda, vem me ajudar. E o negão tá até hoje tentando matar o branco e não conseguiu. Então, gente, respondendo a tua pergunta, é que a força do povo de matriz africana está na manutenção da sua cultura. Então, se tu sair aqui do Rio Grande do Sul, tu vai para Oió, tu vai ver o acarajé sendo raspado na pedra. Se tu for para Salvador, tu vai identificar muita coisa de Salvador, né, dentro da prática gaúcha e vice-versa. Mas acaba não tendo uma ligação porque o lapso temporal é diferente. A escravatura, ela começa a ganhar muito força aqui a partir de 1800, enquanto no Salvador já estava mais tempo lá sendo instalada. Mas a realeza africana que chega aqui é a mesma realeza africana que chega em Salvador. A ancestralidade que chega aqui para nós é a mesma ancestralidade que chega para eles. Ogum é um só. Oxalá é um só. Então, a ligação, a base, esse é o grande segredo africano, a base da tradição africana está onde? Alguém sabe me dizer? Nos orixás?
na ancestralidade, na luta da ancestralidade em deixar o seu legado. A luta é a mesma. A luta do negro carioca é a mesma do negro paulista, é a mesma do negro baiano e a mesma do negro gaúcho, sendo que a nossa foi a pior. Tá? Eu desejo que os orixás possam abençoar vocês como sacerdote hoje de matriz africana, que vocês hoje, que tem uma caminhada toda pela vida de vocês, né, possam entender a importância do legado do mestre Gororoba para vocês, que isso é o legado do mestre Mesquita, do irmão que está aqui presente, o legado do irmão que está ali sentado, da professora, da mestranda, mestre, não sei se é professor, não sei se é mestre, mas é mestre, da mestra, né, porque, gente, este legado que está sendo deixado para vocês é que o africano soube valorizar, soube respeitar, e é isso, minha irmã, que tu identifica quando tu começa a estudar tambor de Minas, quando tu começa a estudar o candomblé, quando tu vai para macumba, quando tu vai estudar juremeira, tu começa, pô, mas essa merda tem lá também, não sei o quê, e aí tu começa a identificar essas nuances muito iguais ou parecidas, porque elas existem através do legado da ancestralidade. Quando eu invoco a princesa Emília de Alajá, que estava aqui, ela representa Oió com Jeje, Oió com Jexá, Oió e Gbomina, que é a nação pura, que é a qual eu pertenço. Ela representa todas as facetas e tradições de matriz africana, o qual ela influenciou e ela lutou para que isso existisse. Ela foi uma pessoa abastada financeiramente, mas que sempre continuou, ela acompanhou a migração do seu povo. Ela podia ter ficado em Rio Grande, que ela era abastada. Ela veio para Pelotas e ela veio para Porto Alegre junto com o seu povo e lutou pelo seu povo. Mais alguma pergunta? Tudo certo, então? Hã? Sim. Boa. Aí, ó. O Moçambique está ligado à Irmandade do Rosário. Que não existe mais aqui, mas... Boa, meus parabéns. Estava escrito ali na PowerPoint. O Moçambique está ligado à Irmandade do Rosário. Verdade. Ela continua sendo realizada todos os anos, ela só parou quando mudou um padre que foi contra a entrada dos negros, a rainhazinha. Quantos anos isso? Isso agora já retornou. Tá, mas quanto tempo aconteceu essa pequena pausa? Mais de 10 anos, não sei. Mas nós estamos falando de 2015, gente. Que absurdo. Pois não? Sim. O mercado público, assim, dentro da tradição africana, quando eu falei para vocês, o mercado público, ele não é uma... é uma influência africana, foi uma influência que os africanos nos deixaram. Quando tu vai para a África, eu falei para vocês que fica lá o emissário do rei, o emissário do sacerdote geral daquela cidade, que geralmente lá, por exemplo, cidade tal, cultua Orixá tal. Estado de Oió, cultua Iansã, cultua Xangô, cultua, entendeu? Então, e o bará? Não existe como aqui no Batuque, um bará, eu tenho meu bará, tu tem o teu bará, por exemplo, eu sou de Ogum, tem bará tal, não. Lá existe um único bará, que é o bará da cidade. E aonde é que ele fica? Dentro do mercado público. Né? Então, em África, quando chega na África, tem 2 orixás que ficam na rua. O Ogum na entrada da cidade, como protetor da cidade, quando chega no mercado público, o Exu, o Bará, que é responsável pelo movimento, pela riqueza. Então, tu chega lá, Exu Aquezã te chama Exu, Agomojubá, o Colofé, Alafi, Fei, Baixei, Exu Aquezã, e Baixei, Exu Aquezã, e Baixei, Exu Aquezã, Onarerê, Agomojubá, o Colofé, o Colofé. O que eu estou dizendo? Que Exu Aquezã me deu um bom caminho, Onarerê, um bom caminho, né? Na cidade. Estou pedindo para ele vida longa, prosperidade, saúde, alegria e felicidade, né? Eu falo em Urubá. Então, o Exu, ele está lá. Tem um assentamento tem mercados públicos, mercados dentro da África com obrigações de 10, 15, 20 mil anos atrás, tá? E aí foi feito esse assentamento pelo príncipe custódio, pela princesa Emília de Alajá e pela princesa Celentrina. Os 3 juntos fizeram esse assentamento. Se fala muito em príncipe custódio, mas a Celentrina de Jexá, a Emília de Oió e o príncipe custódio estavam presentes no assentamento.
E aí foi feito realmente. Como na Igreja do Rosário. Por que o passeio é feito na Igreja do Rosário? Porra, cara. E é difícil as pessoas entenderem a ancestralidade. Tem um assentamento de Oxum lá. Foi feito pela Irmandade do Rosário. Uma Oxum Miuá foi assentada lá. E tu não está indo referenciar aquela cultura cristã. Tu está indo referenciar aquela Oxum que ajudou a enterrar um monte de africano escravizado. Dá bom caminho para um monte de africano escravizado. Sabe? As pessoas têm que começar a entender a sua cultura em vez de ir para a internet falar besteira. Ah, não vou referenciar um Deus. Eu não estou indo no mercado público referenciar um Deus cristão ou Cristo. Eu estou indo pela feitura de Oxum que está lá enterrada. Ah, mas não cortaram mais em cima dessa feitura. E a egrégora fica onde? Então tu não conhece religião, para de bater tambor. Para de ser capoeira. Porque não tem egrégora na capoeira, não chega na roda assim de energia, mestre. É a energia, a egrégora, e a egrégora alimenta aquele assentamento que está lá. Então, quando tu vai no mercado público te ajoelhar, eu vou pedir para Oxum. Eu vou agradecer a Oxum por tudo que ela fez pelos meus antepassados que se foram. Pela força, pelo axé, pela saúde, o grande orixá da saúde, que ela me dê saúde. Por que eu vou no passeio, no Porto de Gás, que tem que ser atrás do mercado público? Porque era ali que chegavam os barcos, junto com os africanos escravizados, ao lado dos bombeiros, aonde tem o navio lá que sai hoje lá. Era naquele trecho ali que o africano chegava e desembarcava. Então, é uma tentativa de reconectar, se reconectar com a ancestralidade. Obrigado, mestre. Obrigado a todos vocês. Desculpa ter me estendido um pouco, mestre. Foi uma aula de história para nós. Pô, desculpa ter me A gente estendido um sabia um pouco. pouquinho, mas a gente não sabia nada. Obrigado, mestre. Obrigado Satisfeito. por você, viu? Mestre, obrigado. Parabéns. Muito bom. Parabéns aqui.